pessoal! Estamos agora no nosso segundo vídeo do segundo semestre e esse é um vídeo que o pessoal da noite que está fazendo mecânica geral realizou esse exercício na sala e a professora pediu para determinar a massa e o centro de massa no nosso paralelepípedo. O que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso paralelepípedo é um pedaço madeira e outro pedaço aço, a madeira que está representada em verde, o aço em azul, e que a madeira tem a densidade de 500 quilos por metros cúbicos e o aço tem de 7.800 quilos por metros cúbicos. Então, para facilitar a resolução do nosso exercício, nós vamos colocar o nosso paralelepípedo em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, no centro. Em relação ao eixo Z, o zero ainda está na base do nosso paralelepípedo. Então, vamos lá. A primeira coisa nesse tipo de exercício é sempre tentar organizar uma tabelinha. Os principais componentes da nossa tabela tem que ser em relação a figura, que no caso nós temos o aço e a madeira, em relação a cada eixo. Então, nós temos em relação ao... Lembra o tio? É porque é em relação a cada um, não em relação à figura inteira. Então, nós temos X, Y e Z. Depois, nós temos a massa. E nesse tipo de exercício, nós temos sempre que multiplicar a massa pela relação do eixo. Então, já faz a massa multiplicado por cada eixo. E também temos que realizar no final uma somatória. Então, você já deixa uma linha reservada para somatória. Então, tá. Primeiro, em relação ao eixo X e ao eixo Y. Por que eles zeraram? Porque, como eu tinha dito, a gente localizou o nosso paralelepípedo no centro em relação a X e Y. Logo, eles zeram. Agora, em relação a Z, o aço, o centro de massa dele fica bem no meio da figura. Só que a altura dele, no total, seria 87. Só como está no centro, você desconta a metade da parte azul, que seria 6. Então, nós ficamos com 81 vezes 10 a menos 3 metros. Essas unidades aqui estão em milímetros, então nós temos que converter para metros. Agora, da madeira. A madeira também fica no meio, o centro. Lógico. Então, nós vamos apenas dividir o nosso 75, que já está em relação à base, por 2. Logo, nós ficamos com 37,5 vezes 10 a menos 3 metros. Para calcular a nossa massa, o que nós temos? Nós temos a densidade, nós sabemos a dimensão do paralelepípedo. Então, a gente precisa achar os volumes. Assim, nós achamos o volume do aço e converter aqui para metros cúbicos. Achamos o volume da madeira, metros cúbicos. Então, para achar a nossa massa, a gente tem a densidade, que é quilos por metros cúbicos. Assim, quando nós multiplicamos a densidade pelo volume, nós ficamos com quilos. Então, a gente acha da massa do aço, a gente pegando a densidade do aço e o volume calculado do aço. Nós pegamos agora, e para a madeira, a gente pega a densidade da madeira e o volume calculado da madeira. Assim, nós temos, então, a nossa massa do aço, a massa da madeira e a massa total. Como nós só temos relação com o eixo Z, nós só precisamos multiplicar a massa em relação ao eixo Z, ao centro de cada uma das figuras. Então, aqui nós temos o resultado da massa do aço multiplicado pelo centro de massa do aço, a massa da madeira multiplicado pelo centro da madeira, e aqui a nossa massa total, que você pode achar, você pode calcular somando as duas massas, só que aqui, pessoal, para fazer a somatória do Z, dos centros do aço e da madeira, eu apenas somei esses dois, eu não somei
em relação a Z. Eu só somei aqui, nesse ladinho. E como ela quer saber em relação à figura total, como se a nossa massa fosse composta apenas de um material, o que nós fazemos? Nós pegamos a somatória de Z vezes a sua massa, dividido pela somatória da massa. Essa está na seguinte unidade: metros dos eixos, correspondente ao eixo, vezes o quilo, correspondente à massa. Dividido pela massa, que também está em quilos, nós ficamos com a unidade de metros. Então, pessoal, só tomem cuidado com as unidades. Como aqui nós tivemos uma mistura, por exemplo, o nosso paralelepípedo, ele estava em milímetros e a nossa densidade estava em volume, em metros cúbicos. Então, você tem duas escolhas. Você pode transformar a densidade para milímetros, colocar ela em relação a milímetros, ou o que eu particularmente acho mais fácil, você colocar o milímetros em metros. Mas, de qualquer forma, é só bom sempre relembrar, ou quando você estiver fazendo exercício ou passando, de cuidar as unidades. Sempre algum deles vai te dar a dica. No nosso caso, a nossa dica que eu usei foi a densidade, que ela está em quilos por metros cúbicos, que isso é o sistema internacional. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço vocês por terem assistido e, por favor, cuidem vai surgir novos vídeos aí, então fiquem de olho para os novos vídeos e muito obrigada novamente.